Bem, pessoal, como a gente havia combinado, eu havia dito para vocês para a gente continuar agora ainda essa primeira aula de neoplasias, né? Para não ficar muito cansativo, aulas no máximo de 30 minutos. Nós estávamos falando sobre as características dos tumores malignos e benignos. Vocês viram a questão das mitoses, a questão da anaplasia, do grau de diferenciação, do encapsulamento, do pleomorfismo nuclear, né? Todas essas características de invasão, né, infiltração. Agora nós vamos continuar a falar com relação ainda a essas características, né? Uma coisa que a gente deve relembrar e sedimentar é a diferença que existe entre metástase e invasão, né? Invasão e infiltração. A infiltração de um tumor maligno, ela se dá pela proliferação celular e pela capacidade dele invadir os tecidos vizinhos, né? Ou seja, o próprio tecido de onde o tumor surgiu, e ele pode, por contiguidade, atingir um órgão adjacente. Um exemplo, um tumor de fígado, ou melhor, um tumor de vesícula biliar, que se inicia, começa na vesícula, ele invade a parede da vesícula, ele infiltra a parede da vesícula e, por contiguidade, ele atinge o parênquima hepático. Então, isso a gente não considera metástase, mas sim uma invasão tumoral. Se esse mesmo tumor produzir uma metástase descontínua para o fígado ou para um linfonodo adjacente, isso é metástase, tá? Então a metástase ela precisa que a neoplasia entre na corrente circulatória e produza um êmbolo. Só assim ela pode ser considerada metástase, né? Então vamos continuar aqui a nossa explicação. O que é a taxa de crescimento tumoral, né? Essa taxa de crescimento ela tem se tornado, tem sido ficado mais cada vez mais importante, né? Porque ela tem uma relação muito direta com o prognóstico. Os tumores que têm uma taxa de crescimento maior, aumentada, ou que apresentam uma progressão do aumento dessa taxa de crescimento, esses tumores, essas neoplasias, elas se tornam mais agressivas, com capacidade maior de metastatizar, né? Então, a taxa de crescimento ela é variável entre os tumores malignos e os benignos. A gente pode dizer que os benignos têm uma taxa de crescimento baixa e os malignos têm uma taxa de crescimento alta, né? Isso justifica pela própria característica de cada um desses tumores. Os tumores benignos eles são mais indolentes, né? Eles demoram mais a se proliferarem pelo fato deles serem neoplasias geralmente bem diferenciadas, né? Então, os tumores que são considerados bem diferenciados, eles têm uma atividade mitótica bem baixa, né? Uma atividade mitótica bem abaixo do que existe nos tumores malignos, né? E os tumores malignos geralmente têm um índice de proliferação mais alto, por isso é que eles conseguem muitas vezes dobrar de tamanho em pouco tempo, né? Mas essa taxa, mesmo nos malignos, ela também é bastante variável. E ela vai depender diretamente do grau de diferenciação. Nós podemos dizer que um tumor benigno, ou melhor, um tumor bem diferenciado, ele tem uma taxa de proliferação de crescimento tumoral baixa, e os tumores menos diferenciados ou anaplásicos têm uma taxa de crescimento de proliferação celular maior, tá? Essa taxa de crescimento ela está relacionada diretamente com o tempo de duplicação das células tumorais, a quantidade de células tumorais que estão replicando e a taxa de células mortas. Ou seja, a quantidade, o tempo que as células tumorais levam para apresentar a duplicação. A gente pensa
que a célula maligna, por exemplo, ela tem uma taxa, um tempo de duplicação muito rápido, ou seja, para ela terminar, finalizar, completar todo o ciclo mitótico, a gente pensa que isso é rápido numa célula maligna, mas não é. Ela leva mais tempo do que uma célula normal, por causa da quantidade de mutações, por causa da quantidade de passos que ela tem que ultrapassar, as etapas, as barreiras que ela vai enfrentar para completar esse ciclo mitótico são bem maiores, né? E por isso ela demora mais tempo. Ela finaliza o ciclo, ela consegue finalizar, mas no tempo de duplicação maior, tá? Então, isso é uma média, né? Lógico que ela é variável dependendo do grau de diferenciação, dependendo do tipo de tumor. E essa fração de células que estão replicando, ela é maior, essa proporção, quanto mais indiferenciado for a neoplasia. Os tumores anaplásicos, os tumores pouco diferenciados, essa fração de células tumorais replicando ela é bem maior. Ela chega a ser acima de 20% da massa sólida de células, né? Enquanto que tumores bem diferenciados, essa fração é bem baixa. E, por último, a taxa de células mortas, ou seja, a quantidade de células neoplásicas que estão sofrendo apoptose ou por um processo de deleção seletiva, né? O próprio pool de células neoplásicas tem a capacidade de selecionar quais são as células que vão sobreviver, que vão entrar em ciclo mitótico, que vão manter-se vivas e aquelas que ela não quer mais. Então, ela induz a apoptose dessas células e também tem a resposta imunológica do hospedeiro, destruindo uma parte dessas células malignas. Então, vai depender da quantidade de células mortas, da fração de células e do tempo que elas levam para se duplicarem, tá? Então, é muito variável. E a gente pode dizer que quanto maior a fração de células tumorais replicando, ou seja, quanto maior a proporção de células em atividade mitótica, mais sensível é o tumor ao tratamento quimioterápico. As células tumorais, então, elas apresentam um crescimento rápido, né? Elas têm uma alta renovação celular, comparando ao das células normais, né? Elas têm uma suscetibilidade à quimioterapia nos tumores que têm uma alta taxa de crescimento, ou seja, uma maior fração de células em atividade mitótica, uma maior fração de células se proliferando, se dividindo. E o período de latência tumoral, o que significa isso? É aquele período em que vai desde o início do tumor, desde a primeira célula neoplásica, até o início dos sintomas clínicos. Ou seja, esse período de latência, que o tumor está lá microscopicamente evoluindo, mas ele não produz sintomas, é difícil de ser previsto, é difícil de ser diagnosticado. Se nós conseguirmos um dia diagnosticar um tumor ainda na sua fase precoce microscópica, nós conseguiremos a cura das neoplasias malignas, né? Mas esse período ele não dá para você analisar, a não ser que você consiga fazer um diagnóstico, por exemplo, de uma lesão in situ, e você consiga erradicá-la, né, a tempo dela se transformar numa lesão invasiva. Mas isso geralmente não acontece, né? Na maioria dos cânceres você já tem o diagnóstico com o tumor já avançado. A taxa de crescimento tumoral, ela também está relacionada com o grau de diferenciação, como eu já falei para vocês. Tumores bem diferenciados têm uma taxa mais baixa, tumores bem diferenciados têm uma taxa mais baixa, tumores pouco diferenciados têm uma taxa mais alta. Algumas neoplasias elas são submetidas a um estímulo hormonal, como por exemplo na gravidez, em que as células têm receptores de hormônios e elas podem ser estimuladas a se proliferar. Isso aí ocorre, por exemplo, a relação do leiomioma com a gravidez. Daí existem vários outros exemplos de tumores que são submetidos à ação de hormônio e eles entram em atividade mitótica. Desculpa.
Alguns tumores malignos, eles vão apresentar os tumores que são, digamos assim, mais agressivos, eles podem evoluir na sua progressão tumoral com um subclone agressivo. O que é isso? A gente vai entender melhor na imagem. Você tem o tumor ainda numa fase microscópica, né? Ele é constituído por poucas células tumorais, um grupo de células que estão se proliferando rapidamente, né? Uma célula mãe gera 2 células filhas, e você pode ter ali naquela fase 100% das células em atividade mitótica, e num determinado momento da vida biológica do tumor, ele adquire uma maturidade, ele adquire vasos, e ali ele começa a produzir clones de células de acordo com a sua função. Isso se chama heterogeneidade tumoral. Tá? Então, você tem células que são capazes de metastatizar, células que são capazes de se transformar em células-tronco, células que são capazes de induzir a angiogênese e células que são capazes de alterar, né, a agressividade do tumor, que são essas células que têm um subclone mais agressivo, que estão principalmente relacionadas com as células tumorais que têm capacidade de metastatizar. Quando a gente for falar de metástase, vocês vão ver que é um processo muito complexo e que exige muita energia das células tumorais. Então, ela é capaz de sair do ninho, do nicho de células, onde ela está presente, ali protegida, e escapar, atingir uma corrente circulatória e produzir um outro clone de células à distância. Tá? Então, isso aí necessita que essa célula tenha uma agressividade. Essa agressividade entenda-se como capacidade dela se defender, né, das defesas do hospedeiro. Capacidade dela, por exemplo, agredir, destruir a membrana basal, a matriz extracelular, e dela utilizar também as fontes de energia do hospedeiro para a sua sobrevivência. A involução tumoral é uma característica que pode acontecer em alguns tipos de tumores, mas é muito rara, né? Você tem um tumor que cresce e ele evolui totalmente e é erradicado pelo próprio sistema imunológico do hospedeiro. E por último aqui as células-tronco. Essas células iniciadoras do tumor, elas estão cada vez mais evidentes porque elas são responsáveis pela manutenção da massa de células tumorais. Essas células-tronco, a sua ideia de que elas existem ficou muito mais evidente quando começaram a estudar por que as neoplasias sofrem recorrência, por que as neoplasias ainda persistem após um tratamento quimioterápico e principalmente por que as neoplasias conseguem ser resistentes a um determinado tipo de agente quimioterápico. Isso se deve a essas células-tronco, né? Ainda está muita investigação e essas células provavelmente elas existem desde os primeiros dias do surgimento da neoplasia e são mantidas lá no centro da massa de células neoplásicas, preservadas, protegidas, porque elas carregam todas as características do tumor. E elas é que repõem as células principais do tumor, a massa de células tumorais, quando há, por exemplo, uma necrose muito intensa, quando há uma destruição por algum tipo de tratamento. Tá? Vamos continuar. Aqui nesse exemplo, nesse slide, vocês vejam que tem o início da neoplasia, a célula ela veio de uma célula normal, ela se transforma numa célula neoplásica com aquelas características que eu falei para vocês de autonomia, e a partir daqui ela se prolifera, né? Ela está se proliferando, formando um pool de células em atividade proliferativa. Essa fase todinha aqui que vocês estão vendo é uma fase bem microscópica. Chega a um determinado momento, você vê que uma parte dessas células começa a entrar em apoptose, outra parte entra em atividade mitótica e outra parte vai sofrer algum grau de diferenciação, que aqui pode ser a formação de um subclone agressivo, né? Que aqui a palavra diferenciação ela foi usada nesse sentido, não de diferenciação que a gente ensinou para vocês na aula anterior. Tá?
Então, isso aqui é o processo de progressão tumoral. Aqui um outro exemplo, o mesmo raciocínio. A célula é induzida por um carcinógeno, a gente vai entender isso melhor na aula de carcinogênese, e a célula tumoral ela se prolifera, né? Naquela fase onde 100% das células têm atividade proliferativa, e chega na fase de heterogeneidade, onde ela vai adquirir vários tipos ou variantes de células que vão formar a massa sólida de células tumorais aqui, com características de metástase, invasão, perda da antigenicidade e aumento dos fatores de crescimento, que é uma das propriedades do fenótipo maligno, né? Então, a heterogeneidade tumoral está dentro da evolução do tumor e ela é uma característica principalmente dos tumores malignos, né? Esses subclones que são formados aqui, eles vão evoluindo, vão crescendo, vão se reproduzidos à medida em que a neoplasia vai crescendo. Tá? Aqui, novamente, né, a célula normal, o surgimento da célula neoplásica, né, início da sua transformação, e aqui a formação da neoplasia propriamente dita. Nesse outro slide, isso aqui é uma foto da revista, de um artigo da revista Nature, do New England, né, que mostra a relação da célula tronco com várias fases de crescimento do tumor. Essa célula tronco, ela pode estar presente desde o início da primeira célula neoplásica e ela fica mantida, ela se preserva em toda a evolução do tumor, né? Aqui vocês estão vendo a célula normal, que sofreu uma mutação, favoreceu o surgimento de uma célula maligna, que por acaso é a célula tronco, e ela é preservada, e ela induz a proliferação, ela produz outras células filhas, né? Aqui nesse outro slide, um tumor já sólido, já adulto, ele apresenta as suas células tronco na sua porção mais central, né, que é assim que elas estão localizadas. Esse tumor é submetido a uma droga quimioterápica eficaz que mata todas as células filhas, né, aquelas células que foram surgindo durante o processo de progressão, e ali ela, depois de um tempo, há uma recorrência tumoral a partir da preservação dessa célula-tronco, ou seja, ela não é destruída pelo quimioterápico. Algum tempo depois, ela faz com que surjam novos clones de células e ocorra a recorrência tumoral, e essas células elas sejam resistentes a essa droga, né? Esse aí é que é o problema. E aqui também a célula-tronco tendo papel na metástase, né? Essa célula-tronco ela é capaz de evoluir com a metástase dentro do êmbolo metastático, ela é retirada do tumor primário, ela caminha junto com o êmbolo, como vocês estão vendo aqui, e ali, à distância, ela vai produzir um novo clone, um novo sítio, né, de células neoplásicas, formando uma massa à distância no linfonodo, no cérebro, na coluna vertebral, nos pulmões. Vamos agora falar uma parte importante sobre as metástases, né? Os tumores benignos, vocês já viram que eles não metastatizam, e os tumores malignos, quanto maior o crescimento, maior a agressividade, quanto menor a diferenciação, maior a agressividade do tumor, maior é a chance dele dar metástase, né? Nós temos 3 vias principais de disseminação. A superfície corpórea, o implante nas cavidades, a disseminação linfática e a disseminação hematogênica. Esse implante em cavidades corpóreas, nas superfícies corporais, diz respeito à semeadura, né, de células malignas dentro das cavidades naturais do nosso corpo. Cavidade peritoneal, cavidade pleural, cavidade pericárdica e meninges. Então, as células malignas elas podem atingir essas cavidades e produzir uma semeadura. Elas vão proliferar
na superfície dessas cavidades. Então, esse implante de cavidades serosas é uma forma de metástase. E, em segundo lugar, tem a disseminação por via linfática. Essa disseminação é muito comum nos carcinomas, nos tumores de origem epitelial, né? Então, o primeiro local que eles tendem a metastatizar são os linfonodos regionais e linfonodos à distância. Tá? Eles atingem os vasos linfáticos e, a partir dali, eles atingem esses linfonodos. As metástases hematogênicas pelos vasos sanguíneos, artérias e veias, elas são principalmente decorrentes de sarcomas. Tá? Que também vão atingir a parede do vaso, vão perfurar a parede, vão agredir a parede e atingir a circulação sanguínea. Aqui um exemplo de metástases de um carcinoma com metástase para linfonodos que ficam ali em torno da aorta. Aqui as ilíacas, né? A aorta cheia de placa de aterosclerose e vários linfonodos periaórticos comprometidos por metástases. Vocês vejam que eles ficam brancos, né? Aumentados de volume por causa da proliferação de células neoplásicas dentro do linfonodo. E aqui um êmbolo neoplásico. Essa estrutura aqui é um vaso linfático. Vocês vejam que tem uma parede aqui tem outro vaso. E dentro desse vaso tem um êmbolo neoplásico. Essas células aqui são células malignas, né? Infiltrando dentro da luz, elas vão migrar pela corrente circulatória até chegar ao sítio distante. Aqui a mesma coisa, né? Aqui é um carcinoma de pulmão. Vocês vejam que o tumor primário está aqui localizado. Ele tem vasos sanguíneos, vasos linfáticos, e ele pode metastatizar para a cavidade pleural, né? Produzindo disseminação pleural, produzindo derrame pleural, ou atingir os vasos linfáticos e atingir linfonodos regionais, produzindo metástases regionais. E também ele pode atingir vasos sanguíneos. A metástase hematogênica ela não é exclusividade dos sarcomas. Os tumores epiteliais, os carcinomas também podem metastatizar por essa via. Tá? E aqui a imagem, os linfonodos metastáticos, né? Os linfonodos regionais, isso escuro é antracose. Aqui nós temos o brônquio principal e a massa está aqui nessa região. Ela metastatizou para esses linfonodos, essas áreas brancas. Aqui nessa imagem são os destinos das metástases, né? Um tumor do intestino grosso, né? Com aspecto constrictivo, ele vai dar metástases para órgãos próximos, como o fígado, linfonodos regionais ou também para a cavidade peritoneal. Então, esses são os sítios de metástases mais frequentes que pode acontecer em um carcinoma de cólon. Mas, sem dúvida, o mais precoce seria as metástases por via linfática. Aqui uma metástase de um adenocarcinoma pancreático. Vocês vejam que tem umas glândulas aqui presentes. Deixa eu colocar aqui nessa região aqui, ó. Todinha é de metástase de um adenocarcinoma. Aqui tem outra glândula. E aqui tem outra. Tá? Então, ele metastatizou por via linfática e causou essa metástase nesse órgão. Aqui seria uma outra metástase por via linfática também. Aqui nós temos o linfonodo, a cápsula do linfonodo, né? Tecido linfóide e aqui várias estruturas glandulares metastásicas, né? O tumor se proliferando, crescendo e tomando conta do tecido linfóide. Aqui metástases por via sanguínea, né? Ou linfática, provavelmente por via sanguínea, de um carcinoma de cólon. Vocês vejam que ele produz inúmeras metástases aqui, né? Vários sítios que às vezes são coalescentes.
Aqui outro fígado cheio de metástase, tá? Por via hematogênica. E aqui um outro exemplo. Vocês vejam que você tem metástases para a coluna vertebral, você pode ter metástases para o cérebro, como vocês estão vendo aqui. Deixa eu botar o apontador. Aqui metástases na coluna, né? Aqui no cérebro. E aqui várias nos pulmões, ó. Um padrão até miliar. Aqui na suprarrenal, ou seja, vários órgãos podem ser acometidos. Por que que existe essa diversidade e muitas vezes alguns tumores eles têm preferência, por exemplo, para os ossos, metástases para as adrenais, ou outros comprometem mais o pulmão e o fígado. Uma das teorias é que há uma maior drenagem venosa nesses dois órgãos, o fígado e os pulmões. Então, a maioria das metástases dos carcinomas que surgem nos órgãos da cavidade abdominal, no retroperitônio, nos órgãos da cavidade torácica, nas mamas, eles vão produzir metástases para esses órgãos que têm um maior aporte e um maior fluxo sanguíneo. Mas, por exemplo, o câncer de próstata ele tem uma predileção por metastatizar para a coluna vertebral, né? Alguns tumores vão, como câncer de mama, tem uma predileção por metástases para a coluna vertebral, cérebro e pulmões. Então, existem provavelmente outros fatores que orientam as células malignas a procurarem locais onde elas se sintam mais confortáveis de produzir e se proliferar. Ou seja, deve haver uma interação com fatores locais do microambiente daquele tecido que favoreçam a metástase naquele órgão. Tá? Aqui nós estamos vendo a metástase na superfície peritoneal. Vocês vejam que tem muito sangue aqui, ó. Aliás, desculpe, derrame peritoneal sanguinolento. E esses pontos brancos que vocês estão vendo são de carcinoma metastático, né? Implante de carcinoma, células malignas implantadas na serosa do peritônio. Aqui metástases por via sanguínea, um vaso, uma artéria, né? Com um tumor no seu interior. Aqui vários tipos de metástases, ó. Um carcinoma epidermoide, um tumor de glândula tireoide e aqui um sarcoma osteogênico. E por último, as diferenças todas que nós estudamos até agora, né? Vocês vejam que aqui nós temos um tumor benigno, um leiomioma, e no outro lado, a sua contraparte maligna, o leiomiosarcoma. Os tumores benignos não são invasivos, não metastatizam, são bem diferenciados, pequenos e crescem lentamente. Os tumores, os leiomiosarcomas são invasivos, metastatizam, são pouco diferenciados, têm necrose, hemorragia, são maiores, são volumosos e também pouco demarcados. Vamos fazer um pequeno resumo. As características dos tumores benignos e malignos. Os tumores benignos, as neoplasias podem ser classificadas de acordo com seu grau de diferenciação, taxa de crescimento, capacidade de invasão local e metástase, né? Você pode caracterizar a neoplasia com essas propriedades, grau de diferenciação que nós vimos, a taxa de crescimento, nós já sabemos quais são os tumores que crescem, que têm uma taxa de proliferação de crescimento baixa e outros não, a capacidade de invadir os locais e a capacidade de metástase. Uma coisa importante que eu esqueci de falar é que alguns tumores benignos eles podem invadir estruturas vizinhas. Não é comum, mas eles podem comprometer estruturas vizinhas. E muitas vezes um tumor benigno ele pode comprimir estruturas nobres, como um nervo, um vaso. Ele pode surgir dentro de uma cavidade nobre, como por exemplo uma cavidade atrial ventricular, né? Existem tumores cardíacos que podem causar o óbito do paciente, né? Pode produzir compressão venosa, retenção, edema, dor local, ou seja, podem produzir sintomas locais que são muitas vezes graves para o paciente, mas são tumores benignos. E
a capacidade de invasão é uma característica que é principalmente de tumores malignos, e a metástase é uma característica única de tumores malignos. Os tumores benignos são semelhantes aos tecidos, geralmente são bem diferenciados, né? Os malignos são pouco diferenciados ou anaplásicos. Geralmente, os tumores benignos crescem lentamente e os malignos crescem mais rapidamente. Tumores benignos são bem circunscritos, podem apresentar cápsula. Tumores benignos geralmente são localizados no local de origem, né? Na grande maioria dos casos, eles ficam lá, lentos, crescendo lentamente no tecido, no órgão, como é o exemplo do leiomioma. Os malignos são mal delimitados e invadem o tecido adjacente e produzem metástase. Tá? Então, nós terminamos essa parte de hoje. Nós vamos, na próxima aula, falar sobre epidemiologia. Tá? Obrigado.